Eu, na verdade, nasci aqui em Maceió, na Rua Formosa, mas a minha família é do Santana do Mundaú. Então, sou filha de fazendeiros, tanto por parte de pai como por parte de mãe. E nasci numa casa onde não havia livros, não havia biblioteca. Mas a minha mãe, ela fez teatro no passado com o professor Pedro Teixeira. E o papai era repentista. Papai tinha uma facilidade assim para rima que fascinava. Era conhecido. Aparecia lá gente de todo lugar para fazer aqueles desafios com o repentista. E eu ficava assim, deslumbrada com a situação do pai, que foi mais forte, porque eu, como pai, eu vivenciei. A mamãe era a história que ela me contava. Eu acredito que essas duas criaturas tiveram assim uma influência muito grande nesse meu desabrochar para a poesia e para a música. Eu comecei a escrever muito jovem, garotona ainda, eu já rabiscava, já fazia poemas, fazia alguns poemas. Talvez por essa influência de ver o papai rimando, né? O papai fazendo os repentes dele, e por ser também uma criança muito sozinha, porque eu sou filha única, mulher só eu, são 3 homens e eu. Então eu era uma menina tímida, muito tímida, não tinha muitas amigas, era uma criança que gostava muito de passear pelo rio Mundaú, sempre fui muito voltada para a natureza, então eu saía pelo rio Mundaú, olhar as lavadeiras, curtir as lavadeiras, aquelas flores do campo, aquela coisa toda. E acho que a natureza foi a primeira motivação desses textos que eu comecei a escrever. Eu resolvi fazer o curso de letras e foi quando eu comecei a ter o meu primeiro contato com os livros, foi já no curso de letras. Tive professores maravilhosos, professores de literatura brasileira, literatura alagoana. E aí eu descobri o mundo maravilhoso dos livros, da leitura, que foi uma maravilha. Inclusive eu fiz o vestibular, fiz português e inglês. E no decorrer do curso eu me apaixonei literalmente por literatura e fiz a reopção para a literatura já no finalzinho, onde eu já tinha cumprido as etapas de inglês todas, né? Mas aí eu fiz a reopção por literatura, que era tudo, eu estava tendo um encontro com a minha verdadeira paixão. A poesia, né? Os textos, o estudo de texto, essa coisa toda que para mim era totalmente desconhecido. Aspirando a imundície diária, eles correm atrás do lixo, patrocinando higiene e vida, e ainda são obrigados a manter uma excelente forma física por um salário mínimo. Eles arriscam a saúde para proteger a dos outros. Quando é mesmo que se comemora o Dia do Lixeiro? Eu comecei logo a ensinar. Então, comecei na Escola Princesa Isabel, à noite, ensinando literatura brasileira. E foi uma experiência riquíssima, foi muito bom. Eu dramatizava os textos, os alunos adoravam, e a gente fazia grêmios. Houve também alguns desafios em relação a trabalhos sobre poetas importantes, onde nós levamos sempre, durante 8 anos consecutivos, nós conseguimos os primeiros lugares. Era um programa da Bloch e do Banco do Brasil. Eles eram os patrocinadores desse trabalho. E durante todo esse tempo eu me dedicava realmente ao aluno, e a gente viajava com o aluno acompanhando, e foi assim uma experiência maravilhosa com literatura no Princesa Isabel. Depois eu recebi o convite para ensinar literatura no SESMAC, no curso de letras, que foi também maravilhoso.
SESMAC me deu muitas alegrias. 3 vezes eu fui homenageada com o nome da turma, me dava muito bem com os meus alunos. Fui uma das primeiras a promover esse contato do escritor com o aluno em sala de aula. Era um diferencial, muito bom. E os alunos maravilhosos. Eu me considero uma escritora eclética, porque eu vejo o lado intimista, mas tem também o lado religioso, tem o lado erótico e tem, sobretudo, o lado social, muito forte em mim. Eu lancei 4 livros. O primeiro livro, Motivações, uma brochurazinha, foi através da diretora Madalena Oliveira, que era minha diretora na época. Eu começando meu trabalho no Estado como professora, mostrei esses poemas à Madalena e ela gostou muito. E de repente ela me apareceu com essa novidade, que queria ver o lançamento do livro, que inclusive foi aqui no Linda Mascarenhas, o lançamento do meu primeiro livro, Motivações, só poesia. Depois eu escrevi o segundo livro, que é Teia, depois o Teia 2, com mais alguns poemas complementando, e por último, o Palco, que foi só crônica. O Palco foi um livro de crônica, croniqueta, crônicas curtíssimas. O meu estilo, por incrível que pareça, desde o primeiro livro, que eu considero assim um livro quase adolescente, mas nesse primeiro livro já existia lá a sementinha do social. Então eu me considero uma escritora eclética, porque eu vejo o lado intimista, mas tem também o lado religioso, tem o lado erótico, e tem, sobretudo, o lado social, muito forte em mim. Ei, amigo, SOS, você não vê aquela velhinha lá na fila do Inampes? E aquele menino magro na porta do restaurante? Aquela mulher andrajosa, dormindo pelas calçadas, rodeada de filhos que choram de madrugada? Aquele homem nervoso, sem emprego, sem apoio, perdido num labirinto com os olhos cheios de medo. O povo passando fome, criança morrendo à toa. E você bem alojado, nesta vidinha tão boa. Ei, amigo, SOS, não ouve no ar gemidos desta massa que padece, enquanto você boceja e a sua barriga cresce. Ei, amigo, SOS. Eu fui convidada por um amigo que era diretor, na época, era diretor da Educativa, para fazer uma assessoria, trabalhar com ele. E aqui nos corredores da Educativa conheci os radialistas, conheci Edécio Lopes, o grande Edécio Lopes, a Floraci Cavalcante, o Givaldo Kleber. E o programa, que hoje é Encontro com a Poesia, já existia à época, mas com outro nome. E aí me convidaram para fazer a produção do programa. Houve a proposta para que eu assumisse também a locução do programa, que foi para mim uma experiência enriquecedora, maravilhosa. E comecei a fazer e estou à frente do programa todo esse tempo. É um programa que leva aos lares a poesia. O meu programa é um programa que parte do universal, mas com destaque, com foco bem maior no local, porque eu destaco muito a poesia local. É noite. Nas fibras do seu negro e denso véu, os silvos, os gritos, os gemidos, as eternas flores do mistério. A mamãe disse que eu, com 4 anos eu aboiava, porque meu pai
de fazendeiro passou a vaqueiro e vaqueiro a boiador. Então ela disse que eu, com 4 anos de idade, aboiava. E eu gostava muito de cantar, sempre cantei, cantava em festinhas de aniversário, essas coisas. Na disputa lado a lado, como o sol e a ventania. Mulher de gado, eu sou mulher de gado. A minha poesia, ela tem muito ritmo, é uma poesia muito ritmada e fácil de musicar. Então eu comecei a fazer essa experiência que para mim foi maravilhosa. Pegava os textos e com meu violãozinho eu transformava alguns poemas em música. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Foi embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Quem é esse que criou as lindas flores? Quem é este que criou o beija-flor? Quem é este rios de águas cristalinas? Quem é este mensageiro de amor? Quem é este? Quem é este? Quem é este que sofreu tão grande dor? Quem é este? Quem é este? É Jesus o Salvador.